algumas coisas com vocês do meu coração mesmo. Então, assim, às vezes a gente perde algumas coisas por causa do mosquito que passou, alguma pessoa que chamou do lado, e acaba perdendo coisas preciosas. Então eu queria a atenção de vocês, é o primordial agora, nesse momento, porque eu vou falar coisas que para mim, especialmente são coisas fortes, especiais mesmo. Todo mundo aqui sabe o que é exercício físico e academia, não é? Mesmo que alguns de vocês podem passar não ter feito, não ter entrado numa academia, não ter praticado um exercício físico, todos vocês sabem o que é isso, e eu acredito também que todos sabem que dá resultado, né? Todo mundo sabe que quando a pessoa vai lá e malha mesmo, se ela levar um tempo malhando, ela vai ter resultado, não é? Mas apesar da gente saber disso, e às vezes a gente até quer também ter, cara, se eu fosse definidão daquele jeito ali, ia ser bacana. Mas eu não estou disposto a gastar tempo com aquilo, porque eu sei que vai demandar um tempo. Vai demandar um tempo né, eu vou ter que lutar com a minha preguiça, né, às vezes não tenho vontade de ir para academia, enfim, são uma série de fatores, não é? Eu até não digo nem só sobre fatores emocionais. Às vezes eu não consigo ir na academia, estou dizendo eu no modo geral, né? Às vezes não dá para mim ir lá, às vezes não dá para mim fazer aquilo, entende? Então são uma série de fatores que cercam uma pessoa, até mesmo às vezes o não desejo, né? O não desejo de ir lá. Eu quero fazer uma comparação com algo. Vocês sabem que eu prego, ensino e falo sobre oração em línguas o tempo todo. Eu falo sobre isso o tempo todo e não vai ser diferente a minha vida. E eu vou tentar dizer para vocês por quê. Eu estava no evangelho desde novinho. Eu cresci na igreja, como você também, eu cresci na igreja. Eu estava lá. E em 1994 eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin, que aliás, de verdade mesmo, para mim não tem outro pregador melhor do que o Kenneth Hagin, não. Para mim não tem, que ensinou tantas coisas e fundamentou tanto, não tem, para mim não tem. Então em 1994 eu conheci o livro do Kenneth Hagin, Como Ser Guiado pelo Espírito, e depois aquele O Nome de Jesus. E daí em diante eu comecei a me apaixonar pela leitura dos livros dele. Estava na igreja nesse tempo, eu tinha 16 anos em 94. Então de 94 até o ano de 2006, eu acho que foi isso, de 2005 mais precisamente, eu li os livros do Kenneth Hagin, de T.L. Osborne, de outras pessoas, ouvi várias coisas, eu ouvi muitas coisas, certo? Então eu estava aprendendo, construindo, vamos dizer assim, na minha alma, porque isso é muito importante, renovar nossa alma é muito importante. Eu estava renovando, então eu falava certo, eu pensava certo, entende? Só que é o seguinte, gente, eu vou confessar para vocês que até o ano de 2005 não estava acontecendo na minha vida nada. E eu digo nada em todos os sentidos. Para me dizer assim que algo aconteceu, eu consegui me casar e ter filhos. Entendi, isso é uma coisa boa. Mas assim, em relação a ministério, trabalho, profissão, nada disso aconteceu. Em relação a experiências com Deus, experiências sobrenaturais, espirituais, não tinha. Foi no ano 2005 que eu me despertei, sabe? Despertei, porque o Kenneth Hagin ele já fala, se vocês observarem os livros, ele fala sobre oração em língua já. Só que eu não tinha despertado, eu até sabia, aprendia, sabe com aquele negócio que vocês sabem, todo mundo sabe, mas não sabe de verdade, era isso. Eu não sabia de verdade. Só que como estava com a vida já daquele jeito, bagunçada e não tinha acontecido nada, e eu li aquele pequeno livro do David Robertson, e eu não estou tentando exaltar o David Robertson, ou melhor do que o Kenneth Hagin, não. David Robertson aprendeu com o Kenneth Hagin e prestou atenção. O fato é que eu não prestei como ele prestou, entendeu? Então, quando eu li aquele livro dele, sabe, é mais ou menos assim, ó, tudo que eu lia do Kenneth Hagin eu já estava construindo algo. Quando o David Robertson trouxe aquilo, juntou, foi um impacto. Aí eu falei, cara, é isso. Parecia que eu tinha acabado de descobrir a oração em línguas. Só que é o seguinte, eu descobri, como vocês sabem que a academia funciona, certo? Eu descobri que a oração em línguas era uma coisa muito boa. Só que é o seguinte, eu descobri, ouvindo o David Robertson dizer que ele praticou a oração em línguas 3 meses e todos os dias trancado e tal. Vocês já devem, algum de vocês, ter lido esse livro. E eu li aquele livro também e pensei, deu certo com ele, cara. E ele fala enfaticamente, eu só fiquei ali orando em línguas.
ouvi umas cassetes do Kenneth Hagin mesmo, ele falava, e eu fiquei ali orando em línguas. E eu pensei, mas só orando em línguas o cara ficou? Cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aquele negócio da oração em línguas, ele entrou em mim. E quando ele entrou em mim, agora tem a outra parte. Não é suficiente saber. Agora eu tinha que pegar e começar a orar. Então eu comecei a orar. Só que é o seguinte, você vai lá na academia, sai, faz lá os exercícios que tem que fazer e volta para casa e ainda não aconteceu nada. Por mais que você fique na frente do espelho para ver se está acontecendo, não aconteceu nada. E você sabe que por muito tempo ainda não vai acontecer. Entende? Às vezes está acontecendo lá e você não percebe no espelho. Não dá para perceber. Na oração em línguas é a mesma coisa. Então é uma coisa assim, ó, sobre a oração em línguas. É uma coisa assim, ó, você acaba de descobrir, beleza, é verdadeiro. Como vocês todos aqui já sabem. Essa igreja aqui fala disso. Então vocês já sabem. Mas é o seguinte, agora tem um fator de vamos para a academia. Vamos começar. Aí você começa a orar em línguas e daqui a pouco você pensa, mano, parece que não está acontecendo nada. As coisas estão vindo tudo contra mim do mesmo jeito. O boleto está lá para me pagar do mesmo jeito. Minha esposa está brigando comigo do mesmo jeito. As coisas estão a mesma coisa. É aquele negócio de você olhar e falar assim, está do mesmo jeito, cara. Quanto tempo ainda eu vou levar? Então, nesse aspecto você é tentado a parar. Muitas vezes por muitos fatores. E o diabo, ele vai investir toda a arma que ele tiver, tudo que ele tiver à disposição para não deixar você orar em línguas, porque ele já sabe o que isso causou através dos anos. Ele lembra daquele homem muito bem, aquele baixinho chamado Paulo, e aquele homem chamado Paulo, ele sacudiu o inferno. Então o diabo sabe disso. Então ele pensa, se levantar mais outro, eles acabam com a minha raça e com a minha turma. E aí a gente não consegue bagunçar mais as coisas. Então assim, ele tem que investir. Além de você ter a sua preguiça, a sua carne, a falta de tempo, o trabalho que te exige muito. Além de você ter, às vezes a dúvida vem, a sua cabeça diz que não é assim. Você acha que é isso daí mesmo? Não, cara, não é isso daí não. E por mais que, cara, eu estou falando coisas para você que tudo que eu vivi, tenho vivido através dos anos. Tudo. Então, eu tinha que me determinar, cara. Eu vou orar. O David Roberts falou, eu vou orar. Então eu ficava lá orando em línguas, não sentindo nada, orando em línguas, não sentindo, dia após dia, orando em línguas. Sabe quando de repente começa a aparecer, cara, está começando a subir, você fica empolgado. Mas vamos falar de academia de novo. Mas por mais que o cara está empolgado, às vezes ele para mesmo assim. Ele viu que o negócio cresceu, que aqui já, como que fala, ficou definido, mas às vezes ele para mesmo assim, porque é trabalhoso isso. Não é simples, gente. Não é simples. Então o cara para, o cara fala, cara, aconteceu, realmente abriu as portas do emprego, mas será que foi mesmo por causa disso? Aconteceu, o pastor nunca me olhou, agora ele me convidou para pregar. Mas será que tem a ver com isso? Porque o diabo vai dizer para você, você não acha que isso tem a ver. Você não está assim, para com isso agora, né? Então você começa a conjecturar com aquilo. É mesmo, né? Acho que não tem a ver com a oração em línguas, não. Mas a coisa já começou a aparecer. Entende? Então, na verdade, essa questão da oração em línguas, meu irmão, é uma luta. Só que é o seguinte, se você se determinar a fazer isso e ir até o fim, aconteça o que acontecer, doa quem doer, vai haver resultados extraordinários. Entende o que eu estou dizendo? Então assim, o que eu vim falar para você? De alguma forma eu quero colocar dentro de você assim, cara, põe essa revelação dentro de você, pega ela e aconteça o que acontecer. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Um dia eu ouvi o David Roberts ministrando essa mensagem, e é a mensagem dele, só que agora se tornou a minha mensagem. Então, aconteça o que acontecer, eu posso ter altos e baixos, não importa o que acontecer comigo, cara, é a minha mensagem essa, eu acredito nisso. Então, mas olha, eu também tenho esses momentos. Sabe que eu também tenho os momentos que eu parei de orar em línguas? E é nos momentos que eu parei de orar. Deixa eu te contar a última. Recentemente eu estava numa luta tremenda, tentando voltar para a oração em línguas. Aí você diz, voltar, pastor? Voltar, porque eu não estava conseguindo orar. Uma série de fatores.
Não estava conseguindo orar como eu gostaria. E sabe o que começou a acontecer nas minhas pregações? Não tinha mais aquele poder. Não tinha mais aquelas manifestações, aquelas curas. Não tinha. Eu até estava pregando bem. Porque, afinal de contas, eu sei pregar, eu sou ungido para pregar. Então eu estava pregando bem, ninguém estava percebendo que, poxa, ele está pregando mal. Não, eu estava pregando bem. Só que as pessoas sabem, e eu sei, que o poder, aquele poder que molha a mensagem, sabe? Que deixa a mensagem realmente molhada, não estava igual. Não, eles são abençoados, pastor, que palavra tremenda, eu gostei da sua mensagem. Mas no fundo, a gente sabe que está faltando algo. Então, sabe o que começou a acontecer comigo nesses últimos dias? Foi a última, a gente chama de impasse espiritual. Como que é isso? Você vai passar por alguns impasses. O que você não pode é deixar esse impasse virar a sua vida toda. Não orar mais, não acredito mais nesse negócio não. Era até bom naquela época, eu não acredito. Você não pode. Tem que você não precisa, você não tem que alguém vir falar para você que você tem que orar em línguas. Você tem que saber que você tem que orar em línguas. Então quando você estiver passando por impasses espirituais, você vence eles. Ouça mais uma mensagem sobre o assunto. Talvez aqui alguém esteja saindo agora mesmo desse impasse, que você não estava conseguindo mais orar, estava difícil, você sabe a sua explicação do porquê, mas quando chega uma mensagem como essa, alguém falando dessa forma, você se levanta de novo e diz, é isso, eu parei, mas eu estou retornando a partir de hoje, eu estou retornando com mais força, eu vou para cima, eu vou, isso é o que tem que acontecer com a nossa vida, quando de repente a gente dá aquela vamos dizer assim, como é que chama? Bombeada, e vem alguém dentre nós mesmo e diz, vamos lá gente, vamos lá, porque é isso que eu tenho feito através dos anos. Eu disse para vocês que eu estou orando em línguas desde 2005, hoje nós estamos em 2019, então quer dizer que fazem 14 anos, eu não parei, eu não vou parar, eu estou dizendo definitivamente, entendeu? Eu já passei um mês sem orar, eu já passei até mais de um mês sem orar. Quando eu digo orar, é parar e ficar orando lá mesmo, não estou dizendo que não, agora eu vou pregar. Então, aí eu faço uma meia horinha e vou lá pregar. Não estou falando disso. Estou falando de orar mesmo. Entende? Então eu estava naquela luta e sabe que aquela luta começou a me gerar uma tristeza. Então eu não consegui orar, Mateus. Eu comecei a ficar triste, cara. Pensando, puxa, cara, eu não estou conseguindo, eu preciso voltar àquela oração. E aí sabe o que começou a acontecer, gente? Comecei a parar e analisar os pontos. O diabo ele vence nos argumentos. Quando você tem mais argumentos do que ele não consegue vencer. Então eu analisei o seguinte, a minha vida antes de orar em línguas, depois de orar em línguas. A minha vida orando em línguas, não orando em línguas. Eu pensei, não tem nem comparação. Não tem comparação. Não dá para comparar. Eu falo com poder quando eu estou orando em línguas. As curas são instantâneas quando eu estou orando em línguas. E olha, quando você vai orando em línguas, você começa a perceber que foi o que eu vi, o tanto de coisa que foi aumentando, o nível de unção aumentando, eu percebia, sabe? Que a minha unção estava aumentando, que o nível de curas estava aumentando, que o nível de manifestações estava aumentando, de eu estar pregando, e não é eu estar pregando e impondo as mãos para as pessoas caírem, eu estava falando e as pessoas estavam caindo, só falando. Então o nível eu já tinha passado, como diz o pastor Cris, eu tinha passado para outro nível, certo? Deixa eu contar isso para vocês. Eu gosto de usar coisas práticas. O Douglas me chamou ontem à tarde, falou assim, cara, vamos para Assis, você prega hoje à noite. Eu tinha tomado café com o Douglas, eu fui pegar ele na rodoviária às 6 da manhã, então eu tomei café com ele, nós fomos para minha casa tomando um café. Quando ele disse, você prega hoje à noite lá, eu falei, deixa eu ver com a minha esposa. Eu fui ver, e a partir daqui a minha esposa preparou um almoço. Eu disse, eu não vou comer. Eu ia comer normalmente, eu não vou comer. Então, eu deixei de comer. Eu estou tentando juntar duas coisas aqui que são fundamentais. O jejum não deve sair da sua vida nunca. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não serve mais, é da lei, é não sei o quê. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu prego, depois de ter comido no almoço ou qualquer coisa, é uma coisa. Quando eu prego, estando de estômago vazio, é outra coisa. Eu não sei que explicação que tem isso, não é nisso que eu quero mexer agora, só quero dizer para você, na minha vida pessoal, tem funcionado de uma maneira tão extraordinária. Se não fosse assim, eu não sei que ligação tem, eu não quero mexer nisso agora, mas o que tem a ver Jesus ir lá para o deserto
e ele fica sem comer, e o diabo vem e ele vence Satanás com a palavra e tal. O que tem a ver ficar sem comer? No natural, pensando, a gente pensaria o seguinte: cara, você vai para o deserto, enche a barriga e ainda leva comida, leva boas comidas. E o que tem a ver ele ficar sem comer? Porque a luta que ele experimentaria ali era espiritual, entende? E quando a gente deixa de comer, a gente eleva o nosso espírito, abate a nossa carne, a natureza carnal, e eleva o nosso espírito. Isso tem que ser fundamento na nossa vida. Não adianta vir um pastor famoso e dizer assim, como o Joseph Prince, que ele prega contra o jejum, e ele vir falar e você fala: o cara é famoso, tem um monte de seguidores, deve ser verdade. Meu amigo, fica com a palavra, não importa quem está falando, a gente tem que ficar com a palavra. Amém. Entendeu? Aí Joseph Prince falou, o cara do Rio de Janeiro, falou que não precisa mais de jejum. Meu amigo, eu não me importo com o que ele falou. Se está fora da palavra, eu não aceito. Então assim, o que aconteceu? Eu estou contando isso para vocês, não é para me gabar de nada, não é. Quando eu prego, ensino, falo sobre oração em línguas e sobre jejum, não é para dizer, cara, jejum, não tem nada a ver, Mas veja, deixei de almoçar. Não, vou pregar hoje à noite lá em Assis, não vou almoçar, certo? Não vou almoçar. Ainda nós passamos lá num lugar lá, eles começaram a comer, eu disse: vou tomar uma água. Tomei uma água e vim para cá. O que eu estava fazendo dentro daquele carro? O tempo todo, de lá a aqui, orando em línguas. E sabe o que? Porque assim, quando você chega num ponto na oração em línguas, às vezes acontece e às vezes não, tá? É bom dizer isso. Mas dentro do carro, quando eu estava orando em línguas, eu já estava sentindo a unção. Já, dentro do carro. Não era forte, não era nada forte, mas era uma sensibilidade assim, eu começo a perceber pelas minhas mãos, tinha uma certa sensibilidade nas mãos, e de verdade, eu sou humano, tanto quanto você, então eu fico empolgado nessa hora. O Mateus virou para mim: vai ser bom. Eu falei: vai ser muito bom. 2, 3 vezes nós tocamos na mão e falamos: vai ser tremendo. Eu já estava empolgado, porque eu sei, gente, quando a unção tangível ela vem, eu já sei, não tem nada a ver comigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias ali. Então, o que aconteceu? Eu estou lá no carro orando em línguas, não quero saber de outra coisa, eu já sei que esse negócio funciona, estou indo para Assis para pregar, entende? E por mais que vocês possam pensar: pastor Edson prega bem, ele manda bem. Cara, se eu não fizer essas preparações, vocês vão se decepcionar. Vocês vão falar: mas esse pregador não era aquele que... O que aconteceu com ele? Vocês iam notar rapidamente. E eu sei disso. Vocês iam notar e iam falar assim: cara, alguma coisa aconteceu com ele. Então, eu sei disso também. Então, o que acontece? Eu vim lá orando em línguas. Sabe quando eu estava falando com o Mateus, quando o cara está pronto para o jogo, futebol, ele fica concentrado, não é? Ligadão. Eu fico do mesmo jeito. No começo, quando eu casei com a minha esposa e tal, e os primeiros dias, ela fala: por que quando você vai pregar, você nem quer falar comigo? Ela não entendia que era concentração, eu expliquei depois. E depois, com o tempo, ela entendeu. É concentração total. É como se eu tivesse eu e aqui. Eu e eu, entendeu? Então, conversando aqui, conversando ali, falando aqui, eu tô aqui, ó, concentrado. E no carro eu estava assim, às vezes eles falavam comigo e tal, tô concentrado, concentração total. Eu tenho uma missão. É o meu trabalho, eu fui chamado, tem pessoas esperando, as pessoas estão ali, elas vão ser tocadas. Então, e a unção veio. Então, eu cheguei aqui na frente, quando eu estava sentado aqui com o Mateus, nossa, a unção começou a ficar forte, gente. Começou a ficar muito forte. Agora, deixa eu dizer para vocês. Essa unção já tinha alguns dias que não vinha. Daquela forma. E quando ela veio e ela começou a aumentar, parece que Deus abriu a torneira e deixou o negócio correr, entendeu? E conforme passava, ela ia aumentando. E vocês devem ter percebido, eu fiquei empolgadíssimo. Porque é fácil, vocês sabem, é fácil, debaixo da unção é fácil, as coisas acontecem fácil. Você fica numa ousadia tão grande que você faz coisas que você não faria no natural. Gente, debaixo dessa unção, eu já fiz tanta coisa, que às vezes eu parava e pensava: meu Deus do céu, como que eu fiz isso? O Mateus estava nenhuma. Que eu peguei, ele vai lembrar disso. Eu peguei uma cadeira de plástico, né? Peguei uma cadeira de plástico, debaixo daquela unção, você fica tão ousado que você faz algumas loucuras. E eu peguei aquela cadeira, sentei nela, debaixo da unção, a unção estava forte em mim. Sentei nela, me levantei e disse assim: a unção ficou nessa cadeira, gente. Vocês não querem acreditar? Senta aqui. Não foi assim?
A pessoa sentou na cadeira e a unção veio. Caiu. Forte demais. Só que assim, no natural, você acha que eu vou fazer? Senta aqui na minha cadeira aqui. Senta aqui, porque a unção daqui. Não, eu não vou. Eu não vou. Só que é o seguinte, qual é o meu segredo? O meu é que eu oro em línguas, cara. E eu oro em línguas até que... E deixa eu contar algo para vocês. Se eu orasse mais em línguas do que eu oro, eu estaria num nível maior do que eu estou. Vocês entendem isso? E cada vez, Mateus, hoje, por exemplo, hoje eu tô é mais ou menos isso aqui, ó. O que eu tenho pensado? Eu já passei por impasses, como eu disse para vocês, por impasses espirituais, por vários impasses desses 14 anos. E agora eu estou voltando com mais força. Eu já orei até num dia só, mais de uma vez, 15 horas em línguas, direto, 15 horas. Eu só ia no banheiro, voltava, tomava água, deitava e ficava orando em línguas. Ia no banheiro o dia inteiro fazendo isso, 15 horas. Mais de uma vez eu fiz isso. Várias vezes eu fiz 10 horas. E outras horas também, mas eu fiz. Agora eu fiquei pensando assim, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Orar em línguas desse jeito. Eu ouvi dizer que o pastor Cris, ele chega... Alguém perguntou assim, quantas horas você ora por... Quantas horas você costuma orar? Né? Perguntaram para ele. Ele fez assim. Eles falaram, 3 horas? Ele disse, não, 3 dias. 3 dias, cara? Eu pensei que eu estava abafando. A gente já ouviu, você deve ter ouvido, acho que nesse livro aí, Línguas do Kenneth Hagin, o filho, ele fala que certa vez o pai ficou 3 dias na varanda orando em línguas. 3 dias na varanda. Então assim, o Cris, se você ouvir as mensagens do Cris sobre oração em línguas, ele fala uma coisa que para mim marcou, Mateus. Ele fala assim, não há atalhos. Falando sobre o ministério, não há atalhos. Então a gente fica tentando pegar um atalho aqui, um atalho ali. Não adianta. O pastor Cris, vamos lá, gente. Vocês podem ser pregador e pregar até bem sem orar em línguas. Pode ficar tranquilo sobre isso. Você vai pregar bem, vai pregar bem. Sabe por quê? A unção, ela também vem quando você medita muito na palavra. Ela vem também. Quando você fica adorando, fazendo adoração pessoal, sabe, cantando e adorando, a unção vem também. Ela vem também. O cara não ora em línguas e ele tem unção, pastor. Essas coisas também trazem a unção. Fica lá no seu quarto todos os dias, durante 30 dias, só adorando, cantando. Você vai ver, você vai sair de lá revestido da unção também. Só que na oração em línguas tem algumas coisas particulares e especiais, que ela te constrói. O David Hawkins fala uma coisa interessante. Ele fala assim, se você fizer adoração pessoal, falando disso dessa forma, ele fala assim, você vai ficar na unção e vai operar também. Ele falou assim, mas ora em línguas para você ficar por aqui. O que ele está querendo dizer? Porque tem muita gente que entrou nisso, dessa forma, e eles operaram grandemente, eles caíram e morreram. Então ele fala, continue orando em línguas para você ficar por aqui. Porque se você começar a operar na unção, o inferno vai se voltar contra você maior. Eles vão tentar parar você. Entende? Eles vão contra você de uma maneira, no seu psicológico, de alguma forma, lançar perseguição. E você sabe, gente, tem gente que não aguenta. Não aguenta. Cara, se você é uma pessoa que não consegue lidar bem com injustiça, e eles começam a publicar que eles começam a publicar no jornal, na televisão, na mídia, no Facebook, na internet, que você é um canalha, que você é um ladrão, que você é não sei o quê, pode ser que você não aguente. Então, constrói a sua vida debaixo disso. Entende? O que eu estou dizendo para vocês? Isso aqui para mim é extraordinário. Não para de orar em línguas. Agora, vamos supor que todos vocês, um dia estejam no norte, no sul, no leste, no oeste desse país, morando lá. Não esquece disso. Entende? Não larga isso. Isso tem que estar firmado dentro de você, independente de com quem você esteja andando. Entende? Porque quando eu peguei isso e eu me abri para isso e eu ouvi, eu falei, cara, então não importa com quem eu estiver andando. Aliás, com quem eu estiver andando, eu vou impregnar sobre isso. Todas as pessoas, o Douglas, ele me conheceu, quando ele me conheceu eu orava em línguas dessa forma, eu já estava orando. A gente se conheceu em 2008 ou 2009. Então eu estava na prática, imagina, eu estava no clímax do negócio. E ele me conheceu nessa época.
E ele chegava em casa, ele já contou para vocês. Chegava em casa, eu estava com um pano na cabeça, que é assim que eu ainda faço hoje. Com um pano na cabeça, deitado na cama orando em línguas. Eu não estava lá para ele ver que eu estava orando em línguas e eu parecia espiritual. Eu estava lá porque essa é a minha vida. Então ele olhava para aquilo e... Caramba, ele fica orando em línguas. O que fez com a vida do Douglas? Ele pensou, cara, eu vou nessa também. E ele embarcou e está até hoje. Ele não depende de mim para isso mais. Não, ele pegou a visão, ele pegou esse negócio. Então, se eu e o Douglas se apartar, um for para cá, outro for para lá, a gente vai estar falando a mesma coisa. Entende? É claro que é importante estar junto para falar, cara, vamos lá, ora em línguas, vem nessa e tal. E o jejum é a mesma coisa. Não deixa ninguém me dizer para vocês, passou. Para. Experimenta na sua vida e depois discute. Entendeu? Porque agora, dizer para mim que não funciona depois de eu ter experimentado da maneira que eu experimentei. Gente, eu já preguei comendo, já preguei não comendo, gente. Eu já fiz as duas coisas. Eu sei que tem diferença grande e enorme. Eu já preguei orando em línguas sem orar em línguas. Eu também sei que tem diferença grande. Eu sei disso. Esses dias mesmo, normalmente eu não como no domingo. Quando eu vou pregar. Só que esses dias, o mês passado, eu estava comendo normal, nos domingos. Comendo normal, deu uma relaxada, sabe como que é isso, né? Deu uma relaxada. Vai para os meus cultos, as mensagens são boas. Tá lá, bem pregadas as mensagens. Mas você começa a perceber que tem uma diferença. Você começa a olhar e falar assim, realmente. Mas tem uma diferença. Agora, quer dizer que eu não posso mais comer? Eu podia comer, continuar comendo. Qual o problema? Porque tem gente que me acha estranho quando eu não como. Tipo assim, sabe aquele negócio de... não precisa ser radical assim. Então vai falar para o pastor Cris que não precisa ser radical de ficar orando 3 dias também. Porque é radicalismo demais. Só que é o seguinte, quantos de nós não gostaríamos de estar naquele mesmo nível de unção? Entende? Quantos de nós não gostaríamos de estar fazendo a mesma coisa que ele? Eu não quero saber se as pessoas não gostam desse tipo de radicalismo. Eu não me interesso. Entende? Eu acho, na minha opinião, que eu ainda estou devagar demais, Mateus. Estou devagar demais, entende? Estou muito paradinho ainda. Estou muito paradinho, certo? E quando eu vejo que as pessoas ainda não dão importância para essas coisas, eu fico abismado. Nós não temos tempo, gente. Vocês que estão aqui, aqui é uma reunião de ministros. Então eu estou falando com ministros. Nós não temos tempo para perder nessa terra mais, tá? Daqui a pouco acaba tudo isso aqui. Sabe, daqui a pouco acaba tudo isso aqui. A gente tem uma chamada. Dá pra mesmo assim ainda pregar bem, fazer algumas coisas? Dá. Tudo bem, faça aí. Entende? Mas eu não quero só isso. Eu não quero, eu quero muito mais. Tem muito mais. Entende? Tem muito mais para a gente ir, avançar, conquistar e fazer. Imagina o tanto de pessoas que vão ser curadas através da nossa vida. O tanto de pessoas que vão ser alcançadas. Eu fico pensando isso, sabe? Aquelas notícias que a gente recebe, fulano está com câncer, está desesperado, está chorando. Ciclano recebeu a notícia que está com a doença tal. Não dá um pavor em vocês? E às vezes um sentimento de impotência também? Então imagina a gente mergulhado nesse negócio, independente do que o mundo está falando, se é radical ou não é radical, não interessa, a gente mergulhado de jejuar, não, ninguém falando para nós, não precisa ninguém falar para nós, você tem que jejuar, Tiago, Diego, você tem que jejuar, Gustavo, você tem que jejuar. Não precisa falar para mim que eu tenho que orar em línguas, não tem que falar para mim que eu tenho que jejuar, eu sei que eu vou jejuar, e mais, eu fiz 20 dias sem comer, 20 dias, só que na minha cabeça, eu preciso ir mais longe, porque eu quero que algo aconteça, não é só o fator de eu ter feito os 20 dias, eu quero que algo mude, que algo aconteça, sabe, eu quero receber uma nova unção, uma carga diferente de unção, é disso que eu estou falando, entende? Então, eu fiz 20 dias, eu me lembro de um homem que ele fez 40 dias, eu li num livro, ele fez 40 dias de jejum, aí não aconteceu nada, não aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele fez de novo mais 40 dias de jejum, ele descansou, depois ele fez mais 40 dias, e nessa segunda vez Jesus apareceu para ele, e o ministério dele arrebentou, estourou, e se ele tivesse desistido, não funciona, eu fiz 40, não funcionou?
Às vezes, gente, algumas coisas nas nossas vidas levam um pouco mais de tempo, mas não é que não vai acontecer. Por exemplo, David Robinson orou 8 horas por dia durante 3 meses, pode ser que com você aconteça durante 6 meses, pode ser que seja durante 2 meses. Então, não é essa questão de quanto tempo, é você fazer até que a coisa aconteça, não importa quanto. Não importa se vai ser 8 meses, se vai ser 1 ano, se vai ser 14, não importa. O importante é a gente entrar e falar assim: eu vou entrar até que eu seja mudado nessa presença, até que algo realmente aconteça, até que a atmosfera mude. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Teve uma época que eu estava, época recente, eu estava orando tanto em línguas e me consagrando e jejuando e tal, que as pessoas estavam entrando na porta da minha igreja e elas estavam recebendo a unção na porta. Sabe o que acontece? Uma pessoa, ela pode ser tão ungida que o ambiente onde ela estiver, a unção vai ser tão tangível. Deixa eu contar isso para vocês. Pode parecer que as pessoas acham que é coincidência. Eu estava me consagrando nesse nível. O meu irmão Emerson, ele disse para mim, quando eu entrei, e eu entrei na porta de vidro, aquela porta de vidro, quando eu entrei, sabe aquele bafo quente? Só que ele falou que foi um bafo de unção. O corpo dele formigou todo. Eu estava lá na parte de cima, e eu estava lá em cima orando em línguas, debaixo de uma unção que eu já vinha numa consagração forte, uma unção. As pessoas podem pensar assim: isso foi algo comum que aconteceu. Não, gente, eu estava lá, ungido, e a unção se tornou geográfica. Eu estava sentado numa aula, alguém estava ministrando lá. E aí eu levantei e fui lá atrás para cumprimentar alguém, porque tinha acabado, eu estava no intervalo. Quando eu fui cumprimentar o Tiago, ele falou: pastor, caramba pastor, você está ungido a unção. E eu estava, sabe quando você está tranquilamente, igual eu estava no carro, orando em línguas e a unção veio. Só que eu estava tranquilo. Até então eu não estou acostumado com esse negócio de a pessoa chegar perto de mim e a unção vazar assim. Só que aconteceu. Aí ele: uau! Você está ungido. Por que ele sabia? Porque eu me aproximei dele e a unção foi para ele. Então assim, deixa eu contar isso para vocês. Eu parei, dei um tempo de consagração, por causa do que eu falei para vocês. A igreja ficou fria, gente. A igreja ficou fria. Quer dizer, eu comecei a pensar: eu sou o termômetro disso aqui. Isso aí. Desse jeito. Eu sou o termômetro. E agora eu estou mergulhando de volta. Sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar naquele prédio da igreja e as pessoas vão falar: o pastor chegou. Aleluia. O pastor chegou. Ontem a unção que eu estava aqui nesse prédio. Deixa eu falar algo para vocês. Quando eu comecei a falar, gente, vocês perceberam que o ambiente mudou? Não mudou? Sabe o que é aquilo? O ambiente ficou eletrizado. Então, quanto mais, não é sobre nós, é sobre essa consagração, sabe? Eu não sou melhor do que o Douglas, do que o Mateus, nem do que vocês. E vocês não são melhor do que eu. Mas assim, o primeiro de nós que resolver é entrar de cabeça. Vai experimentar de um nível tão grande, que nós vamos falar: Gustavo, que isso, cara? Eu caí, imagina eu cair daqui, que isso, cara? Você entrou nessa sala aqui, meu Deus do céu. Cara, é disso que eu estou falando. O Benihim, vocês sabem o nível do Benihim. Dizem que quando o Benihim chegava na cidade para as conferências, as pessoas falavam: o Benihim está chegando. Tipo assim, ele vai fazer o evento ali naquele ginásio. Quando ele estava no trânsito, as pessoas já sentiam a unção. Vocês acreditam nisso? Amém. Aquele cara ali, ele é um cara de oração, de consagração, de jejum. Nunca deixou isso. Ele conta que certa vez ele estava, olha o nível, eu não estou falando se é certo ou errado, não é isso que eu estou falando, mas o filho dele queria muito ir lá assistir um jogo, uma partida de futebol americano, e ele sentou com o filho lá, e ele falou assim: eu estava lá naquele lugar tão entediado, eu queria estar no quarto. Aí você fala assim: esse cara é doido, não quer viver? Não, cara, ele é apaixonado, e é o nível que ele escolheu, é o nível que ele vive. Entende o que eu estou falando para vocês? Então assim, será que funciona? Será que não funciona? Você já sabe que funciona. A questão é: você está disposto a pagar o preço? Isso aí.
Você está disposto a entrar? Você pode dar qualquer desculpa que você quiser para você, para sua mente, para as pessoas. A sua mente pode dizer, eu acho que não é bem assim não. Ou, pastor, você tem que entender o seguinte, pastor, eu não estou no Ministério do Tempo Integral. Sabe o que eu fazia quando eu trabalhava lá na Cobase? Eu tinha que trabalhar 8, 9 horas por dia. Às vezes fazia hora extra. Eu voltava para casa. Na época que ele me conheceu, eu voltava para casa. Pegava o meu paninho, colocava no meu olho, ligava a pregação no MP4 e eu ficava ali. Senhor, me dá mais tempo para isso, mas eu vou aproveitar o que eu tenho. O Senhor estica o meu tempo. E eu ficava orando em línguas. Entrei de férias. O que você faz quando entra de férias? Vou viajar, né? Eu falei, agora eu vou orar em línguas para valer, vocês vão ver. E eu, sério? Eu fui orar em línguas mais. Eu estiquei, eu já orava algumas horas em línguas trabalhando. Eu ficava lá no serviço orando, depois chegava em casa e orar. Às vezes não dá para orar no serviço, não é verdade, gente? Às vezes não dá. Tem gente que consegue, tem outros que não conseguem, depende. Então eu voltava para casa e orava. Quando eu entrei de férias, eu estava esperando aquelas férias, porque eu queria orar em línguas. E Deus vê aquilo. Deus conhece a minha história. Sabe, queridos, a gente tem que ter assim, receber sim o incentivo uns dos outros, do pastor, receber sim, mas assim, não dependa só disso não, tem que ser dentro de você esse negócio, entende? O diabo pode dizer que não funciona, que não é bem assim, as pessoas podem dizer, você não acreditou naquilo não, né? Não importa, para você não vai mudar nada. Se chegar alguém bom, muito bom, que vier dizer para você que jejum não é realmente bíblico, que oração em línguas realmente não é desse jeito, pode ser alguém espetacular, meu amigo, sai fora com isso. Sai fora com isso. Porque para mim, de tantos resultados que eu já tive até hoje, que mudou a minha história, mudou. Deixa eu ver que hora que é aí, porque eu tenho que acabar. Pode ficar mais 10 minutos, Tá. Você pegou 9:10. Eu estou dizendo para vocês que eu comecei falando isso. 7, perdão. Até de 94 que eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin, que eu disse para vocês que é bom sim. Pastor, mas não aconteceu nada. Mas eu estava mudando, renovando a minha mente. Então quando eu comecei a orar em línguas, foi rápido. Vocês entenderam? Amém. Só que é o seguinte, eu estou fazendo uma diferenciação aqui. Quando eu comecei a orar em línguas, parece que deu vida em tudo aquilo. Sabe, deu vida, lançou vida em tudo aquilo, vida. Então assim, agora para mim é incontestável, gente. Eu não preciso que o David Robertson me convença mais. Apesar de que eu ouço David Robertson e ouço os outros ainda, eu sempre procuro lá. Oração em línguas eu jogo no YouTube, deixa eu ouvir essa mensagem. O que ele está falando sobre oração em línguas? Eu já escutei basicamente tudo que tem lá no YouTube sobre oração em línguas. E só no meu canal tem 23 mensagens minhas mesmo sobre oração em línguas. Eu tenho outras em casa. Então eu escuto tudo que se ensina sobre oração em línguas quando eu vejo isso aqui, falando besteira. Mas eu ouço as mensagens. Quando alguém está inspirando a gente, sabe? Alguém está inspirando, ensinando sobre oração em línguas. Por quê? Porque assim, eu preciso eu preciso eu mesmo me motivar o tempo todo. Me automotivar. Entende? Quando eu estou sentado, ouvindo alguém pregando sobre oração em línguas, pastor Douglas, Mateus ou qualquer um de nós, se estiver pregando sobre oração em línguas, eu fico ali atento. Aquilo me motiva mais. Me inspira mais. Sabe? Por isso que eu disse outro dia para vocês, eu tenho 23 mensagens lá no meu canal, pega e ouça cada uma. Eu te garanto. Porque tudo aquilo ali foi debaixo de muita oração em línguas, horas e horas, às vezes essas 15 que eu fiz num dia só, e aí eu saí para pregar. Tem uma vez que eu estava lá no acampamento lá, na igreja do João Alexandre, ele me levou lá para o acampamento dele lá. Aí, falei, só preciso de um quarto para orar, que tiver banheiro, tá bom. Ele me colocou lá num quarto lá, no acampamento, falou isso aqui, você vai ficar aqui. Fiquei lá dentro, acordei 7 da manhã, acordei mais cedo, eu não sou muito de acordar cedo não, gente, mas acordei 7 da manhã e comecei a orar em línguas. Pastor, vamos comer? Não quero comer não. Tem água aqui na geladeira, eles deixaram a geladeira lá dentro, tá tudo certo. Orando em línguas. Aí o culto começou tarde, acampamento, eles brincam disso, brincam daquilo, começou bem tarde o culto. Aí vamos chamar o pastor, vai começar o culto, beleza. Me arrumei orando em línguas, troquei e tal. Fui lá orar, tomei um banho, fui lá orar, fui lá, sentei lá no fundo lá e continuei orando em línguas. Você quer saber? Eu não estava sentindo bolufas de nada. Não, nem unção nenhuma. Eu continuei orando em línguas, lá no fundo. Orando em línguas. Naquele dia lá, durante o período do culto todo, mais o tempo que eu acordei, mas tinha dado 14 horas e meia.
orando em línguas. Quando ele falou assim, vamos chamar agora o pastor Edson, que eu me levantei lá do fundo. Na hora, a unção veio. E quando a unção vem, meu amigo, sabe, você está assim, ó, poxa, não vai vir, olha assim, ó. Mas não é assim, ó, eles vão descobrir que eu não estou com nada. Aí a unção vem, você fica assim, ó, ixi, agora vai, eu vou detonar tudo aqui. Eu fico empolgado, eu vou subir, já era. Ninguém me segura aqui não hoje. Ninguém me segura. Aí eu vou lá, assim, só que é o seguinte, às vezes, você não vai sentir nada. Você não vai sentir. Eu estava num lugar, na minha igreja mesmo, estava pregando. E eu tinha feito os preparativos, que é a oração, o jejum, a preparação da mensagem, tudo. Eu tinha feito e preguei. Eu disse, Senhor, e agora? O que eu faço? Aí Deus me disse, começa que você vai ver. Eu falei, tá bom. Quero chamar as pessoas aqui e tal. Que não sei o que, tal. Elas vieram, eu comecei. A hora que eu comecei, a unção veio. No ambiente eu falei, uau! Não, na verdade nesse dia não foi isso. Eles estavam na cadeira mesmo, eu falei assim, olha gente, fica de pé. Vocês vão receber uma unção agora, sem sentir nada. Só que eu tinha feito os preparativos e Deus disse, vai e faça que você vai ver. Quando eu comecei a orar, as pessoas começaram a cair nas cadeiras. Eu falei, uau! Então, na verdade, cada dia, esses anos todos, eu tenho descoberto cada vez uma coisa nova sobre a unção, sobre a operação, sobre essas coisas. Mas cá entre nós, quando a unção vem de uma maneira tangível, como foi ontem, qualquer um de vocês ficaria igual eu. Qualquer um de vocês ficaria como eu fiquei, como eu fico, porque isso é extraordinário. Amém, gente? Amém. É isso que eu tinha para falar para vocês aí. Estamos juntos, tá bom? Não desista, não para.